Hoje é domingo e geralmente nós nos reunimos nesse horário de 9h30 e hoje nós estamos aqui um pouco atrasado. Questão da tecnologia, a tecnologia às vezes não ajuda muito. E eu sou um tanto quanto Jurassic Park, mas a gente vai tentando aqui nos adequar, nos reinventar, para a gente poder, na verdade, aproveitar a oportunidade, né? Queremos dar bom dia para todos, os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Monte Sinai. Essa escola dominical, esse vídeo é para para a Igreja Presbiteriana Monte Sinai. Bom dia, presbítero Sebastião, Tião, Divina. Bom dia aí para o Saulinho, Priscila, Artuzinho. Bom dia para Eldaí, Mariana, o Oliver agora. Bom dia para a dona Cida, o Jairo também, Marcos Vinícius, que já nos ajudou. São pessoas que têm se reunido conosco. Bom dia para o seu Éder, para a dona Maria. Não podemos lembrar também, né, do Pedro, a Nilvacê, os novos, e a Valentina, né, que são os nossos mais novos membros, né, da nossa comunidade, da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Monte Sinai. Queremos dar o bom dia também aqui, deixa eu ver, para Jesuíta, que congrega com a gente também, membro da nossa igreja. Queremos mandar um abraço para a dona Macilda, que foi levar a sua mamãe, né, está lá no Rio Branco, parece-me, né, se não me falta a memória. E queremos, enfim, estar abraçando a todos os nossos queridos, lembrando dos nossos irmãos também, o presbítero Humberto, que está com a gente, congregando, o Zé Luiz, a Emerite, com o novo bebezinho que está chegando agora. Então nós queremos abraçar a todos, também a nossa irmã Samara, né, que tem às vezes ajudado a gente. Um abração também para você, Raíssa. Não poderia esquecer de você de jeito nenhum. Queremos também agradecer, que mais que está me faltando agora a memória, que congrega conosco aqui. Tem o seu Gilberto, né, o nosso vizinho que está vindo agora. A Leila, a esposa dele, que já participou de nossa escola dominical algumas vezes. Lembrar também aí do nosso vizinho, que tem estado com a gente também ali, o seu Francisco, né, com a dona Zilda, se não me falta a memória, sua esposa. Ou seja, nós temos aí o seu Antônio Dias, que de vez em quando tem parecido com a Maria Eterna. São pessoas que estão aí com a gente. Claro, não esquecendo da minha, para quem eu já dei o bom dia, a minha esposa Débora, né? Não poderia esquecer de forma nenhuma. Eu creio que são essas pessoas que têm congregado conosco, e para a gente é uma alegria muito grande poder vê-los, né, nesta manhã e conversar um pouco com você. Eu queria pensar com vocês sobre um texto da Palavra de Deus que eu, na verdade, tinha me preparado para fazer uma live com base nesse texto, domingo retrasado, que foi, na verdade, o domingo de Ramos, que foi o domingo da entrada triunfal, conhecida, né, como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu, na verdade, quando ler esse texto várias vezes, que eu ia preparar a live, eu pensei que não sei para quem foi triunfal essa entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Eu não sei para quem foi triunfal, quando na verdade a gente vai ler o texto, e eu quero pensar nesse texto sobre algumas lições, que inclusive essas lições me fazem pensar sobre a situação histórica do Brasil, né, do que nós estamos vivendo hoje. Então o texto diz assim, que vocês podem abrir em casa aí, aqueles que estiverem com a Bíblia, vejam por favor aí em Lucas, no capítulo 19. Em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 28, que é o texto que fala sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo. Então, nesse texto aqui, nós podemos encontrar o seguinte: e dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora,
Aconteceu que, a aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceres por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado pela manhã desse dia. Te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de me reunir, de me encontrar aqui com os meus irmãos e podermos exaltar o nome do Senhor. Nós queremos te agradecer também, Pai amado, pela oportunidade de ler a Tua palavra agora nesse instante. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente, fale ao nosso coração e nos traga esclarecimento e entendimento e, sobretudo, discernimento. Discernimento da Tua palavra, discernimento do Teu Espírito, e que nós possamos nesta manhã, nesses momentos, sermos edificados agora com a palavra do Senhor. Eu oro assim, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Me ocorreu agora também, né, dar as boas-vindas para o Osmar. Bom dia, Osmar, para você que tem sempre também estado conosco ali na nossa escola bíblica dominical. Seja bem-vindo, Osmar. Tá? E nós queremos, queridos, agora nesse instante, pensar sobre esse texto que nós lemos. Terminada aqui a parábola, né? Jesus continuou subindo, né, para Jerusalém, diz aqui o texto. E essa era uma hora esperada, né, de Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Era uma hora esperada do seu ministério. Disse que essa entrada triunfal em Jerusalém foi um evento de máxima importância. E por 3 vezes o Senhor Jesus Cristo ele pronunciou a sua entrada em Jerusalém. Então, agora ele estaria cumprindo uma agenda que estava estabelecido, que se estabeleceu na eternidade. Então agora havia chegado, na verdade, o grande momento. E não há nada de improvisação. Então não há nada de surpresa. Ele veio exatamente para essa hora. E nós encontramos algumas verdades aqui nesse texto que nos chamam bastante atenção. E a primeira verdade, que está aqui baseada nos versículos 28, que se encontra aqui do versículo 28 até o versículo 36, que é exatamente a questão da preparação. A entrada de Jesus em Jerusalém foi externamente despretensiosa, ou seja, ele não entrou brandindo aqui uma espada, nem acompanhado de um exército, não, ele veio como, na verdade, uma pessoa que não tinha essa pretensão.
não veio como um conquistador político, mas ele veio como o redentor do seu povo. Então aqui temos a entrada de Jesus em Jerusalém, e foi uma entrada totalmente diferente das entradas das outras celebridades, quando vinham das suas guerras, trazendo, empunhando as suas, carregando as suas armas, né, e montado no seu cavalo branco, grande, e na verdade Jesus Cristo, ele não teve essa pretensão. Então essa entrada, mas essa entrada havia sido preparada. No tempo, Jesus onisciente, sabendo de todas as coisas, ele na verdade não esqueceu e todas as coisas foram preparadas. Então Jesus montou aqui no seu jumentinho, né, como diz aqui o texto, inclusive nos lembrando de uma profecia de Zacarias, né, lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, Jesus, ele demonstrou onisciência, sabendo onde estava o jumentinho. Então, e ele dará ordem, a orientação aos seus discípulos, buscam o jumentinho. Acontece exatamente como ele havia, na verdade, determinado. Parece-me que havia um ensaio, mas o que a gente observa é que, na verdade, houve uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Ok? Uma outra verdade que nós encontramos aqui, nos versículos 37 e no versículo 38 do texto, é que o povo estava aqui numa grande festividade, né? Então a multidão daqueles discípulos passou, diz aqui o texto, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que eles tinham visto, inclusive dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas maiores alturas. E quando nós vamos num texto paralelo, por exemplo, em Marcos, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 11, nos versículos 10 e 11, diz assim: bendito, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem, o Rei de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Então o Rei havia chegado e as multidões se puseram a comemorar, a festejar, a celebrar. Então, aqui nós vimos nesse texto que houve, na verdade, uma preparação. Houve uma preparação e também houve esta celebração. Houve a preparação e a celebração. Mas, em meio a tudo isso, nós vimos aqui nos versículos 39 e 34, né, a audácia, né, a ousadia, a audácia, né, ainda dos fariseus, em meio a toda essa situação, versículo 39 e 40, né, mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu: seguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, em toda uma outra verdade que nós observamos nessa questão, é a verdade da resistência, né? Os fariseus que acompanharam toda a trajetória de Jesus não para de deleitarem em seus ensinos, não estão ali para querer aprender, não para se enriquecerem no conhecimento de Jesus, no ensino de Jesus, nem estão ali para darem glória pelos seus milagres. Esse texto, que é exatamente o que me chama muita atenção, é o choro de Jesus. É o choro de Jesus. Inclusive, em negrito, na minha Bíblia, na sua certamente deverá ter, Jesus chora à vista de Jerusalém. Jesus chora à vista de Jerusalém. Então, quer dizer, a marcha de Jesus Cristo que o conduziu para uma cidade assassina, uma cidade que matava profetas que haviam sido enviados para ele e tal. Ali, e naquela cidade estava o templo, o sinédrio, a resistência mais radical ao seu ministério. E quando Jesus viu aquela cidade, assim que estava chegando e vindo de Betfagé, e assim que estava chegando e vendo aquela cidade, diz o texto, versículo 41, que Jesus Cristo chorou. Chorou
mas foi um choro em lágrimas copiosas. Jesus chorou copiosamente, ele explodiu em lágrimas. É interessante que a Bíblia mostra também esse lado humano de Jesus, né? Que ele chorou em 3 diferentes ocasiões. Jesus chorou junto ao túmulo de Lázaro, Jesus chorou sobre os impenitentes de Jerusalém e Jesus também chora no Getsemane. Então, mas ali ele não apenas suou sangue, mas também orou com forte clamor de lágrimas. E nós vimos aqui nesta a palavra no original, né, que traduz essa palavra, o choro é a palavra eklausen, que ela é usada para mais do que chorar. Ou seja, Jesus não apenas verteu lágrimas, mas de acordo com essa palavra eklausen, ele foi tomado por um forte lamento. Ele irrompeu em prantos. E a palavra grega traz a ideia de um choro com soluços e um choro com gemidos. Jesus lamentou sobre a cidade. Para todos os lados que Jesus olhava, ele encontrava motivos para chorar. Jesus soluçou, Jesus chorou, mas os discípulos não observaram isso. A multidão não observava isso. A multidão estava tão eufórica. Quando Jesus olhou para trás, viu quanto a nação tinha desperdiçado para trás no tempo, viu quanto esta nação tinha desperdiçado as suas oportunidades, quanto essa nação tinha sido ignorante a respeito do tempo e da visitação. Quando Jesus olhou ao redor, ele viu atividades religiosas que estavam caducas. O templo havia se transformado, querido, aqui num covil de salteadores. E os líderes religiosos, por inveja, queriam matá-lo. Então havia religiosidade, mas não havia o conhecimento de Deus. Quando ele olhou para a frente, chorou ao perceber o terrível julgamento que estava previsto e que estava para acontecer sobre Jerusalém. E no ano 70, depois de Jesus, Jerusalém foi saqueada, essa Jerusalém foi destruída, o povo foi massacrado e vendido como escravo por todo o mundo. Então as lágrimas de Jesus foram tão profundas que ele não pôde contê-las a despeito da ocasião. Enquanto a multidão celebrava, Jesus chorava. Os discípulos haviam trazido o jumentinho. Jesus estava entrando triunfalmente na cidade. Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ou seja, no meio dessa grande e alegre procissão, enquanto as multidões que precediam, que iam à frente de Jesus, e aqueles que iam atrás a Jesus colocavam as suas roupas nas estradas e galhos de árvores, como o versículo 8 fala lá em Mateus, também, do capítulo 21. Então os discípulos desfradavam as suas palmas e em coro davam glória. E Jesus parou, chorou. Jesus sabia a superficialidade de todos os louvores que estavam recebendo. Ele sabia que a mesma multidão que agora gritava hosanas, a grande parte dela iria depois gritar: crucifica-o, crucifica-o. Ele sabia que aquela alegre procissão da entrada de Jerusalém
se converteria mais tarde na triste procissão para fora dos muros de Jerusalém, para o Calvário, onde ele seria crucificado. Parte dessa multidão que clamava e que gritava superficialmente seria também uma parte daqueles que iriam também dizer: crucifica-os. Jesus não interrompeu, ele não interrompeu a alegria dos seus discípulos, como quiseram, como gostariam os fariseus, mas também não entrou no espírito daquela alegria. Todos celebravam, mas Jesus chorava. Então aquele dilúvio de lágrimas não era por si mesmo. Ele não estava chorando por ele, mas ele estava chorando pelos impenitentes da cidade. Jesus não chora por si. Jesus não chora por ele mesmo. Jesus chora por nós. Mais tarde, enquanto caminhava para a cruz, Jesus inclusive disse às mulheres, rendida aos prantos: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Está aqui no capítulo 23, no versículo 28. Ele chorou pela cidade que o rejeitaria e o crucificaria, não pelas dores que ele iria sofrer. Então, no versículo 42 do texto, vejam bem aqui comigo, que Jesus chora, ele lamenta a falta pela qual eles perecem. Ignorância, terrível ignorância, foi a ruína de Jerusalém. Quando Jesus fala: se conheceras. Eles não conheceram o que procederia ter conhecimento. Então, a cidade de Jerusalém sofreu, ia sofrer exatamente por causa disso. Então, Jesus lamenta muito a falta pelo qual eles estavam perecendo. Estavam perecendo por falta de conhecimento. E outro lamento de Jesus, que a gente percebe também, é a felicidade que eles tinham perdido. Porque eles rejeitaram a paz que ele havia trazido para a cidade de Jerusalém, oferecido para a cidade de Jerusalém. Então aqui, como diz aqui no versículo 42, não é? O nome da cidade de Jerusalém significa a cidade da paz. Mas Jerusalém tinha perdido a sua paz porque não havia conhecido o príncipe da paz. Então Jesus lamenta isso também. E por último, que nós vimos foi o lamento porque Jesus viu a grande ruína de Jerusalém. Jesus, aqui nos versículos 43 e 44, a invasão de Jerusalém por Tito Vespasiano aconteceria, e aconteceu 70 depois de Cristo. E com a destruição de Jerusalém foi conhecida como a tragédia das tragédias. Nada se compara àquela sangrenta e brutal invasão. Milhares e milhares de pessoas morreram de fome, pestilência ou passadas ao fio da espada. A história conta que mulheres devoraram as carnes dos seus próprios filhos. Não havia escape. Então a cidade foi cercada. Gosto da expressão do comentário do pastor Hernandes, do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala algo assim aqui interessante. No texto faz uma citação. Ele diz que a fome reinava do lado de dentro e o cerco inimigo dominava do lado de fora. Ou seja, os mortos, eles eram lançados para fora do muro. Quando Tito invadiu a cidade,
havia uma multidão de corpos em estado de putrefação do lado de dentro dos muros. E Hernandes, ele cita o Hendricks, que cita o historiador Flávio Joséfo. Diz assim: enquanto o santuário era queimado, não se mostrou piedade por idade, nem respeito por posição. Ao contrário, crianças e idosos, leigos e sacerdotes igualmente foram massacrados. O imperador ordenou que toda a cidade e o povo fossem arrasados completamente e que fossem deixados somente as partes mais altas das torres e a porção do muro que fecha a cidade do lado ocidental. Ou seja, todo o restante do muro que circunda a cidade foi tão completamente destruído que os futuros visitantes ao local não conseguiriam acreditar que a cidade fora um dia habitada. Então Jesus, ele lamenta pela ignorância, ele chora quando ele vê aquela multidão, vê aquela cidade e tendo consciência, onisciência, né, do que viria pela frente. Então Jesus chora, lamenta o fato deles terem rejeitado, não quiseram conhecê-lo. Jesus lamenta e chora o fato deles não experimentarem a paz que ele havia, na verdade, que ele mesmo gostaria de oferecer. E ele chora mais copiosamente, mais profundamente, o choro porque aquela nação seria colocada abaixo. Não ficaria como ele havia profetizado, pedra sobre pedra. E, queridos, quando eu li esse texto, e na minha madrugada, e orando, e estudando, me veio muito forte um sentimento também com respeito à nossa nação, com respeito ao Brasil, bateria fraca. Com respeito ao Brasil, e nós precisamos chorar pelo Brasil. Nós precisamos clamar pelo Brasil. Nós precisamos nos entristecer pelo Brasil. Eu sei que nesse momento que nós estamos vivendo, que é o momento do corona, o momento do isolamento e tal, a gente não pode esquecer de clamar. O nosso país é um país idólatra. E nós servimos a um Deus que é misericordioso, mas é um Deus que é justo. Nós servimos e dizemos que acreditamos num Deus que é rico em amor, mas é um Deus justo. E nós não podemos esquecer isso. Então nós não podemos, nós precisamos clamar, nós precisamos chorar pelo nosso país. Nós não temos chorado pelo nosso país, nós não temos clamado pelo nosso país. E hoje nós temos uma consciência, não é? Nós sabemos, na verdade, a mídia tem nos informado como é que o nosso país está vivendo. E nós sabemos do nível da corrupção. Então nós precisamos chorar muito. Nós sabemos do nível da idolatria do país. Diz-se aí que 30%, 35% do Brasil é evangélico, ou seja, é cristão, confia, é evangélico na verdade, cristão é evangélico, porque claro, tem uma grande maioria que diz-se cristão, mas tem também a sua compreensão tanto quanto diferente dos evangelhos com respeito ao próprio Deus e à própria igreja. E então nós precisamos clamar sim pelo nosso país, nós precisamos chorar. Nós não podemos somente festejar e celebrar, mas precisamos chorar. Nós não podemos ser indiferentes ao nosso país. Então, essa reflexão, eu ia fazer, na verdade, uma live há uns 2 domingos atrás, que foi o domingo da entrada triunfal. O domingo passado foi o domingo da Páscoa, né? E hoje nós vamos fazer uma live também, trazendo um desafio para nós no culto desta noite. Com respeito a algo que também me chamou a atenção. Nós estamos a uma semana só da ressurreição,
O que foi que aconteceu durante essa semana? Você pensou alguma vez sobre a ressurreição de Jesus Cristo durante essa semana? Ou foi tão tomado pelas questões outras, sobretudo o coronavírus, que você nem coronavírus e com a situação econômica do país, que você não teve um momento para pensar sobre, poxa, Jesus Cristo ressuscitou. Nós estamos vivendo historicamente a ressurreição de Jesus. Então, e hoje à noite nós vamos, no nosso culto, pensar um pouco sobre isso, trazer um fato histórico, o que aconteceu no domingo seguinte após o domingo da ressurreição. E é isso que nós vamos ver hoje. Eu quero chamar você para estar com a gente às 19 horas, nós estaremos trazendo essa reflexão. Mas agora de manhã, eu queria que nós pensássemos sobre isso. Eu hoje, porque já faz três semanas que Deus me falou nesse texto aqui da entrada triunfal, que eu estava lendo, e eu tive assim um sentimento muito forte. Hoje eu não estou tanto com o sentimento que eu estava naquele dia. Eu não estava, vamos falar assim, no espírito que eu estava naquele domingo, quando eu ia fazer essa live. Mas nós não podemos, queridos, ignorar o fato de que o Brasil ainda precisa das nossas lágrimas, o Brasil precisa do nosso choro. Fizemos jejuns, pela situação do Brasil, do coronavírus, da economia, da relação presidente com o Congresso, com o Senado, com a Câmara, com governadores e prefeitos outros, isso realmente, nós precisamos orar, mas precisamos orar, sobretudo chorar pelo pecado da corrupção, pelo pecado da idolatria. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês aí em casa, ainda nesse isolamento, e esperamos que o mais breve nós possamos voltar a nos reunir. Eu estou querendo vê-los, não estou com saudade de vocês, quero abraçá-los também, mas eu não sei se a gente já vai poder abraçar quando voltar também, não sei se nós vamos ter que usar, na verdade, ainda máscara e ficar longe, nós não sabemos o que vai acontecer ainda daqui para frente, mas vamos continuar orando pelo nosso país e orar pelo mundo também, chorar pelo mundo, pela miséria, pela fome, pela pobreza, pela desgraça, né, que tem assolado, desgraça, ou seja, está fora da graça, né, que tem assolado o nosso universo. Entende-se que certamente serão princípios ou o caminho para a volta do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus porque Ele nos alcançou e que nós estaremos um dia e para sempre com Ele. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado pela manhã desse dia. Te agradecemos pelo privilégio que Tu nos concedeste de podermos ler e estudar a Tua palavra. Te agradecemos por cada irmão que congrega conosco. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Muito obrigado pela presença do Senhor com a gente. Como diz a Tua palavra, que o Senhor estaria conosco todos os dias. E é isso que nos conforta, é isso que nos anima. E, Pai querido, nós queremos, em nome de Jesus, continuar orando pelo nosso país, pela nossa nação. Oramos, Pai querido, pedindo que Tu tenhas misericórdia do Brasil, que Tu tenhas misericórdia desta nação. Pai querido, a idolatria é grande e com a idolatria, claro, vem a corrupção e são tantos outros pecados, Pai amado, que acompanham essa idolatria. A idolatria gera muitos outros pecados também. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Abençoe-nos como igreja cada vez mais, nos dando a sabedoria e a motivação e o incentivo para pregar a Tua palavra, para compartilhar a Tua palavra. Pai querido, nós queremos Te agradecer também, porque hoje comemora-se uma semana da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, historicamente falando. Claro, isso já tem há mais de 2000 anos que Jesus ressuscitou e nós louvamos o nome do Senhor. Mas é bom quando nós pensamos historicamente sobre isso e o que isso implica para a vida da gente. Muito obrigado, Pai, porque nós não vimos e cremos. Muito obrigado, Pai querido, porque nós não estivemos com o Senhor, mas cremos. E muito obrigado porque o Senhor está com a gente hoje. Abençoe cada um de nós no restante desse dia e nos oriente e nos prepare para o culto à noite que vamos prestar ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.